Com certeza você já ouviu falar sobre ETFs, inclusive como uma maneira talvez até exclusiva de investimentos, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Fato é que ETFs não é uma coisa nova, já existe há muito tempo. O pai dos ETFs é John Bogle, deixa eu até pegar o livro dele aqui. O livro Investidor de Bom Senso traz muita informação pra gente. É um livro que eu tive o prazer de ler e realmente fazer uma leitura bem detalhada, que eu já ensinei pra vocês, né? A cada capítulo você resume e vai colocando os tópicos. Então aqui realmente é um livro que faz parte da minha história como investidor, né? Um livro muito importante que você leia. Se você ficar aqui no canal, com certeza eu vou te ensinar muito sobre John Bogle, sobre a teoria que ele criou, sobre toda essa massiva onda de ETFs que está surgindo agora, que está ficando mais famoso aqui no Brasil agora, né? Você tá vendo aí um monte de influenciador criando ETFs novos. Você tá vendo aí um monte de influenciador falando que vendeu todas as ações para comprar só ETF. Você viu aí um monte de influenciador falando que quem faz stock picking é burro e que deveria, na verdade, comprar só ETF, na verdade. Isso tá virando uma febre e realmente isso precisa ser investigado. Dentro da mentoria, por exemplo, eu separo os investidores em dois grandes grupos. Os grupos dos investidores passivos, que são os investidores que usam os ETFs para isso, que tem uma tese do John Bogle, né? E os investidores ativos, que escolhem uma parte da carteira para fazer stock picking. Então perceba que eu não sou nem um defensor supremo de fazer stock picking, porque eu não faço em toda a minha carteira. Na minha carteira eu não faço stock picking em toda ela. Nem defendo que você deveria fazer stock picking em toda a sua carteira também, porque investimento passivo tem um lugar certo para fazer, tem a maneira certa de fazer e sim, é muito mais tranquilo de fazer. Então se você tem o mínimo de conhecimento nos ETFs, você vai conseguir sim investir de maneira bem tranquila pro resto da sua vida e focar mais no seu trabalho, por exemplo. Mas também não sou um extremo defensor de ter só ETFs, porque a gente consegue sim fazer alfa, que é um rendimento acima da média, principalmente aqui no mercado brasileiro, né? Isso não é segredo para ninguém, dá para você ver aí várias pessoas, inclusive influenciadores, né? Que a galera cai muito em cima dos influenciadores. Ah, que os influenciadores falam coisas só para te vender curso. Na verdade, não. Tem um monte de influenciador aí honesto, cara, que na verdade eu nem gosto de chamar de influenciador. Na verdade, existem os influenciadores que estão ali só para te influenciar. Existem os professores que estão ali para te ensinar mesmo. E tem muitos professores aqui no YouTube que realmente têm uma rentabilidade muito acima da média. Os alunos desses professores, quando tem alunos, né? Porque tem muitos professores que nem tem curso para vender, não. Os alunos desses professores têm rentabilidades acima da média. Então, eu diria que é aquele negócio que eu já expliquei para vocês aqui em algum vídeo no canal, quando eu conversei sério com vocês, né? É questão de bom senso. Investir é questão de bom senso. Você não pode ser maximalista em nenhum momento, porque senão você vai virar piada. Porque os argumentos, eles são facilmente rebatidos. Por isso que você tem que ter vários pontos ali. Não, eu defendo essa parte aqui, mas eu também defendo essa. Para montar uma carteira que seja ideal para você. Não existe uma carteira ideal para todo mundo. ETF, por exemplo, investir em ETF é mais fácil. Mas não é para todo mundo. Você talvez, que precise de renda, não faz sentido você investir em ETF, entendeu? Pelo menos não seria a maneira mais efetiva. Mas aí a gente vai evoluindo isso aqui conforme o tempo vai passando. Se você quiser aprender sobre ETF de verdade, é só você se inscrever aqui no canal. Não precisa nem pagar nada não, porque eu nem te cobro nada para ensinar sobre ETF. E apesar de parecer por esse início que esse vídeo seria sobre investir em ETF ou stock picking, não, na verdade a gente tem que investir em ETFs, principalmente uma parte que faz sentido na nossa carteira. E hoje eu quero te apresentar um ETF que já vem sido falado aí há mais de um ano. Eu esperei um tempo justamente para gravar um vídeo nesse ETF, porque era um ETF muito jovem, a ideia é muito boa, tem muita gente que está interpretando errado, inclusive, a ideia, fazendo algumas continhas erradas aí para chegar na conclusão se vale a pena ou não mesmo, mas é um ETF muito inteligente. E eu quero te apresentar esse novo modelo de ETFs. Você que gosta de investir só em ETFs, por exemplo, você tem que ficar esperto nesses detalhes, porque alguns detalhes no ETF, já que você vai investir para acumulação, levar para 10, 20, 30 anos investindo praticamente no mesmo ETF, você tem que ver alguns detalhezinhos que aumentam a sua rentabilidade no longo prazo, porque aí você consegue acumular mais patrimônio para depois reverter carteira, porque você vai ter que reverter carteira depois, se você quiser viver de renda, né? Ou você vai ficar vendendo para poder pegar o dinheiro e ir utilizando. Já expliquei num vídeo por que isso não seria o mais vantajoso, de você ficar vendendo participação das suas cotas para poder conseguir ali, isso te limita um pouco, mas dá para fazer também, né? Aí é muito de opinião pessoal. Então o ETF que a gente vai comentar hoje é o VWRA, que é um UCITS. Tem uma diferença gritante entre um ETF americano e um ETF irlandês, que no caso são os UCITS. Eu discorro sobre isso pra caramba na mentoria e falo sobre as vantagens, né, como que eu montaria uma carteira ideal ali de ETFs nesse caso. E vou te falar uma informação que talvez você não saiba. Lá nos Estados Unidos,
existe muito, mas muito, assim, absurdamente essa tese de investir em ETFs. No Brasil tá começando agora, né? Por isso que tá tendo tanta briguinha aí de não, eu acho que os ETF é melhor. Não, eu acho que os Stock Pick é melhor. Não, não dá pra ser o cara que tem Stock Pick e ETF, né? Não, tem que ser ou só um ou só outro. E essa briguinha sempre vai acontecer até a gente chegar à maturidade que existe lá nos Estados Unidos também. E só pra você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos a gente tem em percentual 30% mais de ETFs do que ações americanas. Em torno de 2.000, 3.000 ações americanas e a gente já tem mais de 4.800, 4.500 ETFs americanos. Loucura, né? No Brasil não chega nem a talvez aí centenas de ETF, não deve ter nem 100 ETFs aqui no Brasil ainda. Tá crescendo, tomara que cresça muito mesmo, porque aí vai pressionando esses ETFs que hoje existem, porque quando só eles existem, taxa de administração muito cara, né? A maior beleza citada aqui pelo John Bogle é justamente ETF de custos ultra baixo, ultra baixo. Tem que ser 003, 006, e aqui ainda a gente paga muito caro nas taxas de administrações. Se a gente tiver aí 1.000 ETFs, aí pô, o UVP não vai dar para cobrar a taxa que cobra hoje. Aí o VWR não vai dar para cobrar a taxa que cobra hoje. Aí o IVVB11 não vai dar para cobrar a taxa que cobra hoje, entendeu? Porque vai ter muita competição. Aí eles encurtam a margem deles só para poder pagar um custo e sobrar uma crialinha, né? Porque hoje tem mais margem. Então, o que é esse ETF aqui, VWRA? Sempre quando tem o finalzinho 11, né? Você sabe que é um ETF negociado no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem esses numerozinhos pós o ticker. A gente vai ver aqui, por exemplo, Petro 4, Petro 3. Aí no caso dos fundos imobiliários, BTLG 11, HGLG 11. Aí no caso dos ETFs, VWRA 11, IVVB 11, entende? Nos Estados Unidos não tem esse finalzinho aqui de número, justamente porque eles não têm necessidade de diferenciação entre um ativo e outro, porque lá tudo é cota ordinária, enfim. Esses numerozinhos começaram nas ações, porque as ações quiseram fazer uma diferença entre ordinário, preferencial, enfim, e aí ficou com o mercado todo aí com tickers diferentes, né? BDR, 34, 33, enfim. Então o finalzinho 11 pode ser tanto ETF, pode ser unity de ação e pode ser fundo imobiliário. Eu sei, só para complicar. Já que a gente tem tanto número, por que não coloca os ETF número 20, né? E coloca as unities número 9 e coloca... Eu sei, é chato mesmo, mas fazer o quê, né? Hoje é um ETF negociado aí a R$109, tem uma taxa global de 0,30%, isso aqui engana muita gente, tá? Taxa global. E principalmente os brasileiros são leigos ainda nessa parte de ETFs. Aí vê algum vídeo na internet e fala assim, pô, ó, você é bobo de fazer stock pick, é muito melhor você investir só em ETFs. E aí você começa a se interessar mais por ETFs, porque é mais fácil mesmo investir através de ETFs. Você consegue sim se aposentar através de ETFs. E aí você vem aqui e começa a analisar ETF, e aí você fala, pô, a taxa global é tudo que eu vou pagar. Mas não é não, tá? A taxa global é o quanto que, teoricamente, esse fundo paga para você conseguir comprar ele globalmente falando, né? Tem exposição global e tal. Então aqui você vai pagar 0,3% da taxa para ele comprar o que ele tem dentro dele no exterior, e você ainda vai pagar 0,19 aqui no Brasil. Então a taxa, apesar de taxa global parecer que é toda a taxa do ETF cobrada, na verdade aqui no caso é uma taxa de 0,49% ao ano, tá? Então você vai pagar uma taxa de administração de 0,49. Eu vou anotar isso aqui porque eu tenho certeza que uma pergunta que vai aparecer posteriormente é qual vale mais a pena, o VWR ou o Word 11, né? Então vamos anotar aqui, depois a gente pode até fazer uma comparação se o vídeo não ficar tão longo aqui. Quero te dar todos os detalhes possíveis do VWRA e por que ele é vantajoso, né? Porque qual que é a vantagem, qual que é a diferença dele? O que ele veio oferecer de diferente? Que se for só o mais do mesmo não faz sentido, né? Pô, o LFTB 11 e outros mais do mesmo. Só se for convertir por taxa de administração. E a gente já consegue ver aqui que o Word 11, ele tem uma taxa de administração mais barata. Ó, 0,36. Enquanto o VWRA 0,49. Então ele não veio para competir por preço. Então ele tem alguma coisa aqui que é diferente, beleza? Então aqui ele já tem um patrimônio líquido hoje de 92 milhões de reais. Ainda é pequenininho em comparação com o Word 11, que hoje tem 1,1 bilhão de reais, né? Tamanho importa, porque isso sim, por mais que a galera te fale assim, ó, ah, mas o formador de mercado vai ajustar e você nunca vai pagar mais caro, não vai ter tanto spread assim. O tamanho importa, porque a verdadeira liquidez do mercado vem do próprio mercado. O formador de mercado, ele tenta sim chegar mais próximo da cota, só que o formador de mercado, ele ganha dinheiro comprando mais barato para te vender mais próximo do preço e vendendo mais caro para te vender mais próximo do preço. Então o formador de mercado também, a intenção é sempre arbitrar com menor spread, mas o tamanho importa, tá? Na verdade, nem é o tamanho, mas o quanto a galera tá interessada naquilo. Que às vezes pode ter um tamanho menor, mas a galera compra e vende pra caramba, o mercado compra e vende pra caramba, a gente tem um spread menor, tá? Então é importante o tamanho da carteira. Então aqui vamos ver o que é o VWR. Aqui a gente
A Investo é muito boa, cara, nos seus materiais publicitários. Isso aqui tem que ser reconhecido, tá? É uma gestora aí que foca em ETFs, né? Tem ETF aqui de renda fixa global, renda fixa no Brasil, de cripto, renda variável no Brasil, de renda variável aqui global, né? Esses são as gestoras focadas em ETF e eles têm materiais publicitários, o site é bem organizado, você consegue ver tudo que você precisa aqui, tá? O site da Investo é bem bom mesmo. Então, quando a gente abre aqui o material publicitário, a gente consegue já ver aqui mais detalhes ainda do que o que tem aqui no próprio site. Então vamos aqui já direto para o material publicitário, que a gente já consegue ver mais coisas. Ó, o VWR é um ETF UCITS, você já vai entender que eu vou te explicar isso aqui bem certinho, negociado no Bolsa de Valores de Londres e domiciliado na Irlanda, trazendo eficiência tributária. Então aqui você já sabe qual que é a vantagem dele, né? Eficiência tributária. Você não sabe ainda o que que é, qual que é essa eficiência tributária, mas você vai entender aqui. Então aqui é negociado, né, lá em Londres e tal, enfim, e aqui no Brasil ele é negociado como VWRA. Lá fora ele é negociado como VWRA, beleza? A diversificação dele, ele é um ETF global, então ele não é exposto só nos Estados Unidos, é global. Esses ETFs de posição neutra global é algo defendido inclusive pelo John Bogle. No caso aqui ele defende mais uma exposição americana, ele era americano, né? Muito atrás ele escreveu esse livro, então tá muito à frente ao tempo aqui o John Bogle, e ele falava de ETF de base neutra nos Estados Unidos, mas aqui é a mesma coisa, seguindo a mesma ideia de ETF base neutra no global. 3.000 ações em cerca de 49 países. O World 11 ele tem um pouquinho mais, né? Ó, 10.000 ações e muitos países também. Então aqui você consegue perceber que menos diversificação, mas é diversificação pra caramba, 3.000 ações. Vamos ver quanto que tem aqui na praia, 3.782 ações, no caso do World 11. Proteção cambial, isso aqui, na verdade, você está se expondo globalmente, né? Então o que você investe lá nos Estados Unidos está exposto ao dólar, o que você investe na Europa está exposto ao euro. Essa proteção cambial você conseguiria fora dele também, então não é uma vantagem dele, praticamente, né? Mas enfim, as principais posições estão aqui, ó. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Então você consegue ver que são as Big Seven aqui, estão aqui também. Assim, é bem raro você ver um ETF que se propõe a ter uma exposição global que não tenha as maiores em market cap do planeta. E quais são as maiores em market cap do planeta? Porque um dos fatores, né, eu explico dentro da mentoria, né? A base de formulação de ETFs e índices fortes para te prover uma rentabilidade de mercado, assim, a média padrão, precisa seguir alguns fatores. E um dos fatores é o market cap, que é o tamanho da empresa, porque já foi comprovado que esse fator, tamanho da empresa, consegue fazer com que essas empresas tenham mais valorização e continuem tendo, sim, uma proteção frente àquelas que são muito pequenininhas. Isso aqui fale muito rápido. Aqui não. Então, os ETFs que vão seguir os fatores, hoje já existe mais de 100 fatores listados, né, na parte, depois que começou essa febre dos ETFs, aí todo mundo quer definir um fator, tem um monte de estudo aí, tem mais de 100 fatores. Aí os fatores que importam mesmo são 5. E um deles é o tamanho do market cap, o tamanho da empresa. Então por isso que você vai ver que grande parte dos ETFs sempre vai ter exposição lá nos Estados Unidos, com a grande parte de exposição nos Estados Unidos, e dentro das exposições nos Estados Unidos, grande parte em tecnologia, porque é as empresas que têm o maior market cap agora, né? A maior empresa do planeta, qual que é? Ó, aqui a gente consegue ver as empresas ranqueadas globalmente, tá? A maior empresa do mundo é a Nvidia. Olha lá, olha lá, olha lá. A segunda maior, Apple. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E a exposição, o quanto tem de peso dentro do portfólio, também depende do valor de mercado. Esse é um dos grandes fatores que já são comprovados aí há mais de décadas. Você consegue ver aqui que sim, né? A SpaceX que fez o IPO aí já entrou como a nona empresa maior do mundo, né? Absurdo, né? Então tá aqui as empresas. Aqui você consegue ver, eles colocaram aqui uma comparação entre o VWR e o Ibovespa, né? O Ibovespa perde de lavada aqui. Aqui você consegue ver quais são os mercados que fazem parte, 25 mercados envolvidos, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Austrália. E a beleza do ETF global é que ele também te expõe em alguns mercados que, teoricamente, se você fosse fazer isso manualmente, você não conseguiria. Isso é muito efetivo, usar um ETF para isso, né? 24 mercados emergentes. É China, Índia, Brasil, África, Sul, México. Então você tem aí 49 países, né? E esses 49 países representam 90% da capitalização do mercado global investível. Tá vendo que importa muito o tamanho do mercado? É que você consegue ver que os Estados Unidos têm 61% da exposição, porque os Estados Unidos, ele sozinho, uma das maiores bolsas do planeta, somando as outras quase. É absurdo, os Estados Unidos está gigante. Aí depois vem Japão, Taiwan, Reino Unido, enfim. Aqui a gente chega nas vantagens, tá? Ó, diversificação global abrangente, a gente também conseguiria isso no World 11, né? O VTzão da vida. Proteção cambial a gente também conseguiria em qualquer outro aí que se expõe em alguma outra empresa ou ETF no exterior. Então isso aqui não são vantagens do VWRA, mas isso aqui são vantagens de ETFs globais. Aí como ele é um ETF global, ele também tem essas vantagens, mas não é exclusivo dele, tá? Participação nas maiores empresas do mundo também é a mesma coisa, né? E aqui vem uma vantagem do
VWRA, tá? Que na verdade são vantagens dos ETFs irlandeses, os UCITS. É difícil falar esse nome, né? UCITS. Mas isso é uma vantagem dos UCITS, que tem uma estrutura tributária mais eficiente. Então aqui, menor tributação sobre os dividendos. Eu já vou fazer um exemplo desenhado no quadro para você entender. Então a estrutura aqui garante um fundo, uma eficiência tributária relevante no longo prazo, quando comparado às alternativas disponíveis no mercado americano. Aqui ele começa a falar um pouquinho, né, sobre a eficiência fiscal. Ó. Ao investir no ETF UCIT, o investidor brasileiro ganha uma eficiência tributária por conta de um tratado firmado nos Estados Unidos em mais de 97, que foi quando uma lenda nasceu. Eu sempre uso essa piadinha, né? Bom demais. Esses ETFs estão sujeitos a uma alíquota de 15% de imposto de renda retido da fonte sobre os dividendos recebidos por empresas americanas. Isso aqui é muito importante, ó. Recebidos por empresas americanas. Tem muita gente que vai fazer a conta utilizando aqui o exemplo dos ETFs irlandeses e desconta 15% da tributação em todo o ETF, mas na verdade não, é só na composição que é americana, tá? Isso é importante, dos Estados Unidos. Então, se dentro do ETF inteiro o irlandês tem 50% dos Estados Unidos, o desconto tributário vai ser só sobre 50% desse dividend yield. O restante é global, você não faz esse desconto. Já vou te mostrar as continhas aqui, é bem facinho. Mas na tentativa de simplificar, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, a galera faz a conta errada. E aí acaba favorecendo demais o VWRA. Você vai ver que ele é favorecido, mas às vezes fica tão descolado que a galera até... Nossa, então eu vou vender o Word 11, eu vou vender o IBM 11, eu vou comprar o VWRA. A gente vai falar sobre isso também, se vale a pena você vender um para comprar outro. Então, nos Estados Unidos, você paga 30% de imposto de renda sobre dividendo e aqui no caso do VWRA, você vai pagar só 15% por conta desse acordo, como está domiciliado na Irlanda, né? Você consegue aí essa vantagem. Então, ao investir através de um ETF UCITS, você vai ver aqui, ó, que a cada R$100 de dividendos pago por empresas, é porque aqui também fica sugestivo a você pensar que é em tudo, né? Mas não é não. Aqui tá bem claro, ó, recebido por empresas americanas. E, inclusive, se você for ler o acordo, é só empresas americanas mesmo, tá? Eu vou até deixar um site pra vocês aqui, esse site aqui é bom pra caramba, tá? Bom pra caramba esse site. Se você quiser ler, eu li tudo isso aqui para poder fazer esse vídeo para vocês e entender realmente como que funciona essa tributação. Então, existem tributações de camadas, né, de layers que eles chamam, e realmente vai fazer toda a diferença para você entender de verdade como que funciona esses UCITS se você ler esse site aqui. Eu vou deixar ele aqui na descrição, tá? Para os mais interessados. Outro link que eu vou deixar aqui na descrição, que inclusive é importantíssimo que você clique nesse link, justamente para fazer diferença total nesses conhecimentos que você vai ter aqui no canal, é a inscrição Projeto Yield, que vai ser um aulão de 6 horas. Você consegue, será que você tanca 6 horas de aula? 6 horas de aula eu tive que dividir em 3 dias, né? Então 2 horas em cada dia, vai ser dia 11, 12 e 13 de agosto. Eu vou te ensinar como que você cria uma carteira forte no primeiro dia, com diversificação e correlação negativa, baseada em evidência, em estudo, comprovado e tal, justamente para você não ficar com medo. Se dá para você fazer isso investindo em ETF, dá para você fazer isso investindo em ETF, mas você ainda vai ter que ter correlação negativa. Dá para você fazer isso fazendo só stock pick? Ah, eu sou do stock pick, né? Dá para fazer? Dá para fazer também. Eu vou te provar lá por que isso é vantajoso. Só de você ajustar. Se você só puder comparecer em uma aula, qualquer aula dessas que você comparecer, você vai aprender pra caramba. Se for comparecer só na primeira, você já vai otimizar sua rentabilidade. Se você comparecer só na segunda, você já vai aumentar muito a rentabilidade da sua carteira. Se você comparecer na terceira, aí essa aqui é braba mesmo. Essa aqui é braba mesmo. Vai aumentar muito a rentabilidade da sua carteira. E se você conseguir comparecer nas 3, né? Você vai aprender pra caramba. Muito mais do que curso pago. Inclusive de gente que tenta te vender curso só de ETF ou tenta te vender curso só de stock picking. Você vai aprender muito mais lá. A melhor notícia é que é de graça, pô. Vai precisar pagar 1 centavo. Na verdade, não posso falar que é de graça, que vai custar caro pra você. Vai custar 2 horas. Vai ser no meio da semana mesmo, porque final de semana ninguém quer estudar. Vai ser no meio da semana, vai ser terça, quarta e quinta. Você vai chegar cansado. Eu sei. Você vai chegar cansado do seu trabalho. Você vai, pô, nossa, mas eu queria tanto dormir agora, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo, meu Deus do céu, Léo, você faz 2 horas de... Pois é, esse vai ser o custo. Mas se você dedicar esses 3 dias de aula, meu amigo, esses 3 dias de aula, eu te garanto, você vai economizar uns 3 anos da sua aposentadoria, vai aposentar uns 3 anos mais cedo. Por causa de 3 dias, lá no futuro, você vai economizar uns 3 anos e se aposentar mais cedo, só com mudanças pequenininhas você vai fazer na sua carteira. E se você não investe ainda, você começar a investir de maneira correta. Só pra você ter ideia, quando eu comecei a investir, o Léo de hoje corrige erro do Léo do passado. A minha carteira pública, que hoje vocês veem, pô, tem rentabilidade lá negativa que é do Léo lá de 5 anos atrás, que fazia merda. Que se eu tivesse assistido essas 3 aulas aí, eu já não ia fazer a merda que eu fiz lá, porque teve muita merda lá que dava pra ser evitado só com o conhecimento que eu vou passar nessas 3 aulas. Inclusive, se você quiser investir só em ETF, se inscreve aí, beleza? Então aqui, por exemplo, qual que é a vantagem tributária? A gente tem R$100 para receber de empresas americanas, tá? Lembra disso, de empresas americanas. Se eu recebo através dos Estados Unidos, por exemplo, no VT, no Word 11, né?
eu vou pagar 30% sobre os dividendos. Então, desses R$100 aqui, vai chegar quanto no ETF? 70 só líquido. Você percebe que eu perdi R$30? 30 dólares no caso? No ETF irlandês, eu pago só 15%. Lembra das empresas americanas. Então, ficaria 85 líquido. E aí, o VWRA é um ETF de acumulação, assim como o World 11, assim como o IVVB11, não paga dividendo. Você investe no IVVB11, que está exposto no IVV lá fora, o IVV paga dividendo. Então, se você investisse lá no IVV, você ia receber lá sua querelhinha de 1,5% ao ano de dividendo. Se você investe aqui no IVVB11, esse 1,5% também vem para o IVVB11. Só que o IVVB11 pega esse dinheiro e não distribui para você. Ele pega esse dinheiro e reinveste. É ETF de acumulação. A mesma coisa aqui, né? Não dá para falar que é 100% de acumulação, porque ele recebe do VT, mas ele tem essa realocação e não manda para o cotista. Mesma coisa aqui. No caso, você teria o VWRA não te paga dividendos. Ele pega o dinheiro que chega até ele através do ETF padrão lá fora, né? Que vai pagar dividendos. Também uma querelinha, o VT vai pagar aí 1,5%, por exemplo. E aí ele pega esse dinheirinho e investe de novo nele. Só que aí, lembra dos juros compostos? Que é a oitava maravilha do mundo? Juros compostos. Quanto mais eu colocar dinheiro, mais rende? Pois é. O que você prefere? Colocar só 70 para ser reinvestido ou colocar 85 para ser reinvestido? Esses R$15 aqui que teoricamente você perdeu pro governo aqui, lá dos Estados Unidos, aqui tá rendendo para você e vai render juros sobre juros, que aí ano que vem vai ser 15 que rendeu, mais os 15 que vai vir e assim sucessivamente. Então é que ele faz uma comparação sobre os momentos em que os Estados Unidos performam melhor do que o restante do globo, né? Então você consegue ver aqui que grande parte do tempo os Estados Unidos está performando melhor, depois ele performa pior, né? Aqui na época da crise subprime, os Estados Unidos performou pior do que o restante do globo. E aí, a justificativa dele não faz sentido você se expor só nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já está em alta performance, né, acima da média já há muito tempo, e que teoricamente agora a tendência é que, se pode acontecer, né? Não tá querendo dizer aqui que você não pode investir nos Estados Unidos, mas existem muitos aí que tem essa tese de que agora os Estados Unidos vai começar a perder hegemonia global, né? Enfim, tem um livro do Rei Dalio sobre os ciclos dos poderes globais, né? Você consegue ler também, bem legal esse livro, que ele cita sobre 120 anos os impérios caem, e vai bater agora 120 anos em 2020, 2030 aí nos Estados Unidos, enfim. Então aquele diz que um portfólio global reduz a concentração e pode capturar novas potências no próximo ciclo, apesar de que grande parte está exposto aqui nos Estados Unidos, né? Ó, 61%. Então, teoricamente, você vai capturar e esse ETF, ele rebalanceia automaticamente através dos market cap, não é que ele fica vendendo e comprando, vendendo e comprando, vendendo e comprando, não. Tem um período de rebalanceamento, onde ele tira lá algumas empresas que diminuíram, saíram dos pré-requisitos e coloca outras empresas que entraram no pré-requisito. Então, não é que a Apple vai ser vendida toda hora, não. A Apple vai ficar lá e talvez aumente até a posição em detrimento do preço caro, tá? Isso é uma crítica que a galera lá dos Estados Unidos já está começando a fazer sobre os ETFs, porque quem é que define preço sobre um ativo, já que o ETF compra cegamente o ativo pelo tamanho de mercado? Quem é que define preço? Se estiver caro, mesmo assim eu vou continuar comprando, porque no ETF ele te força a comprar. Isso é uma outra discussão de outro nível que a galera lá dos Estados Unidos já está tomando essa repercussão. Aqui no Brasil, como é tudo muito novo, a gente ainda está no que eles estavam discutindo lá 15 anos atrás, entendeu? Então é muito interessante que você veja essa parte de ETFs lá nos Estados Unidos e traga isso pro Brasil. A maior burrice do brasileiro, e aí eu posso dizer isso aqui com total clareza, que inclusive gravei um vídeo esses dias sobre isso, sobre dividendos, né? Ilusão de 55 minutos de vídeo, só pra você entender. Tem muita gente que vê coisas lá nos Estados Unidos e fala, nossa, isso funciona perfeitamente no Brasil. E aqui no Brasil é totalmente diferente. Aí tem que dar uma estudar. Tipo, a qualidade dos ETFs do Brasil não é a mesma lá nos Estados Unidos, o mercado brasileiro não é o mesmo lá nos Estados Unidos. Aí o cara quer se expor no Brasil só através de ETFs e tal, sem pensar em nada. Tem que estudar. Não é porque você tá investindo em ETF, que é um investimento passivo, que você não precisa estudar. Que agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não, você tem que aprender a comprar o ETF também. Às vezes vai ter ETF que não faz sentido você comprar, entendeu? Então você pagaria aqui 49% de taxa de administração contra o World 11 aqui de 36%, e a maior dúvida que você vai ter é, Léo, compensa eu pagar 0,13% a mais de taxa de administração ano a ano durante meus 30 anos investindo nesse ETF para ter essa vantagem aí tributária? E aí a conta que a gente tem que fazer agora, se faz sentido mesmo ou não. Eu vou precisar da tela preta aqui só para te explicar um ponto, e aí depois a gente vai
chegar na conclusão você mesmo, não vai precisar de mim, nem mais ninguém para chegar nessa conclusão, só vou te ensinar o jeito de calcular, beleza? Mas antes disso, eu quero só terminar aqui para que fique tudo bem esclarecido para você o que é o VWRA, tá? Então você vê que a comparação com o próprio índice que segue, no caso o VWR, você vê que tá um pouquinho mais acima aqui. Se a gente faz a mesma comparação com o Word 11, né? Olha lá, o Word 11 fica um pouquinho abaixo, né? Um pouquinhozinho abaixo. Acabou a energia, cara. Aí lascou, hein? Então, atualmente, como as empresas americanas subiram aí antes do rebalanceamento, tá hoje aí com 65%. E aí pode ser que rebalanceie novamente, desça esse percentual. Aí que se consegue ver que tem grande exposição nos Estados Unidos. Tem que tomar cuidado com a sobreposição. Se você queria se expor menos nos Estados Unidos comprando um ETF global, mas na verdade você está comprando um ETF global e está se expondo 60% nos Estados Unidos. Não que tenha problema, tá? Porque se você fosse investir só no SP500, seria 100% de exposição. Então comprando isso aqui, você consegue pelo menos diversificar um pouquinho. Você consegue ir rebalanceando a sua carteira conforme as exposições que você queira aqui. Mas pelo menos 65% de exposição nos Estados Unidos você teria disso aqui. Tem outros ETFs que pegam só países emergentes, né? Tem ETFs que pegam ex-USA, né? Fora dos Estados Unidos. Tem ETF, rapaz, tem tanto ETF que se você não tomar cuidado, fica mais difícil você escolher um ETF do que escolher uma ação barata aqui na bolsa. Porque do jeito que eu vou te ensinar na terceira aula lá, meu amigo, se você errar fazer preço de empresa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eu confesso que não faz tanto sentido você perder tempo com isso. Agora aqui no Brasil, se você não conseguir, cara, você pode mandar mensagem no meu Instagram que eu vou te recompensar. Depois de 2 horas assistindo a aula lá, só de valuation, não conseguir, se inscreve logo aqui no QR Code, no link da descrição aí, que eu tenho certeza que você vai aprender. Aqui você consegue ver a composição setorial, né? 35% de tecnologia. Na época do lançamento dele, estava 29%, né? Você vê que as empresas de tecnologias realmente estão fazendo grande parte aí do peso em praticamente todos os ETFs que tem exposição assim global, né? Aí você vê serviços financeiros, indústria, consumo cíclico, saúde e tal. E aqui quando eu coloco o VWRA, o Word 11 e o próprio ACWI, que tudo pega exposição global, você consegue perceber aqui que o VWR11, ele surgiu tem pouco tempo, né? Então foi em setembro de 2025, mas quando eu encosto aqui, ó, para todos seguirem a partir do mesmo período, você consegue perceber que, pô, estão todos replicando aí basicamente a mesma rentabilidade, né? A gente consegue ver aqui que o Word 11 e o VWRA, pô, seguem muito parecidos, né? Seguem muito parecidos. Aí grande parte do tempo eles alternam a liderança, aí, pelo menos nesse intervalo de tempo mais curto, que é enquanto existe aqui realmente o ETF. Então você vai ter uma exposição de rentabilidade aí muito parecida com o Word 11. E agora que você já entendeu o que é o VWRA, provavelmente você já, se me segue, já sabe como que funciona o Word 11. Se não me segue, palhaçada, né? Agora eu quero te ensinar a fazer a continha, só pra gente ver quando é que vai valer a pena o VWRA. Sabendo que durante esse período, os dois têm um desempenho muito parecido. É muito preciosismo a gente fazer essa continha, só pra te mostrar de verdade, você conhecer e ter argumento pra poder falar com quem te questionar sobre isso. Porque no fundo, o VWRA no longo prazo, se os dividendos subirem, vai ter um pouquinho mais de rentabilidade que o Word 11 por conta dessa otimização tributária, mas não vai ser assim, meu Deus do céu, uma rentabilidade absurda de quem investiu em Word 11 não conseguiu ganhar dinheiro e quem investiu no VWRA ganhou dinheiro demais. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? As continhas estão muito bem explicadas nesse site que eu deixei no link da descrição para vocês, e caso queiram conferir, fazer as contas de outra maneira, tem até uma calculadorinha aqui. Eu quero te explicar na tela preta porque fica mais fácil. Então vamos fazer um exemplo aqui de um investimento de 100 mil reais só para poder ficar fácil de eu fazer a conta, tá? Não precisa investir 100 mil reais não, mas é só para ficar fácil para eu fazer a conta aqui com números inteiros. Vamos pegar 100 mil reais e vamos comparar lá o investimento em VWRA e no Word 11. Vamos supor aqui que esses 100 mil reais investidos no um ou em outro ETF vai render 2% de dividend yield, tá? Ah, Léo, da onde você tirou que esse dividend yield é 2%? Aqui do próprio PT, se você pega o VT, tá 1,55 de dividend yield. Eu tô jogando 2% para ficar mais fácil de eu fazer a conta. Depois, caso você queira, você pode jogar até em 1%, que você vai ver que se paga muito menos dividendo, o Word 11 vale mais a pena por causa da taxa de administração que é menor. Se paga muito dividendo, como a vantagem tributária é sobre os dividendos, aí se paga muito dividendo, o VWRA tem mais vantagem. Então vou fazer aqui com 2%, depois a gente segue aqui nos estudos. Aqui, o que a maior parte da galera faz? Ah, se é 2% de dividend yield, vai receber aqui então 2 mil reais de dividendos, e aí no caso aqui do Word 11, eu vou ter que pagar 30% de imposto de renda, logo eu vou perder 600 reais, eu vou ficar com 1.400 reais, que será reinvestido lá no Word 11. Mas eu tive essa talagada aqui, né? E no caso do VWRA, esses 2 mil reais vai passar aqui no VWRA, só que aí eu cobro só 15% de imposto de renda, logo eu vou ficar aqui com 1.700 reais, vou cobrar só 300 reais de imposto, logo a diferença aqui foi 300 reais, meu Deus, o VWRA é muito melhor. Só que não é bem assim, tá?
Não é bem assim. Aqui eu tenho uma taxa de 0,36 ao ano e aqui eu tenho uma taxa de 0,49, quanto que tá lá mesmo? Deixa eu ver aqui, só confirmar para não falar besteira. 0,49% ao ano. Então aqui o meu custo seria de R$ 360 e aqui o meu custo seria de R$ 490 para poder manter nisso, né? Então você vê aqui que eu pago aqui R$ 130 a mais de taxa de administração no VWRA, mas eu acabei ganhando R$ 300 a mais de dividend yield, que eu deixei de pagar pela eficiência tributária. Logo eu fiquei na vantagem de R$ 170 investindo no VWRA do que no Word 11. Pareceu que a nossa conta ia terminar aqui nessa diferença de R$ 300, mas não, né? Temos que cobrar a taxa, que uma é maior que a outra, e pareceu que a gente ia terminar aqui. Mas a verdade, essa conta tá errada. Por quê? Porque a vantagem tributária, e olha que aqui eu vou fazer de maneira bem simples, tá? Se você quiser ver mesmo, porque aqui a vantagem tributária é sobre os Estados Unidos. Então tudo que for fora dos Estados Unidos não vai ter duas camadas de imposto, mas o que for dentro dos Estados Unidos vai ter essas duas camadas de imposto. E aqui a gente precisa saber que desses 100 mil investidos, ou investidos aqui no Word 11, ou investido aqui no VWRA 11, pô, o que temos aqui no VWRA 11 de exposição americana, que é o que tem um desconto dos 15%, teoricamente seria ali os 65%, né? Então 65% disso aqui está exposto nos Estados Unidos, que é o que vai ter os 15% de desconto. Logo, levando em consideração que seja um dividend yield de R$ 2.000, perceba, é 65% vezes R$ 2.000 do dividendo, porque aí eu sei quanto desse dividendo aqui veio dos 65% de exposição lá nos Estados Unidos, que no caso aqui dá R$ 1.300, né? E aí esses R$ 1.300 eu tenho desconto. Os outros R$ 300, da mesma forma que passa aqui pelo Word 11, não teria esse desconto, tá? Então passando aqui pela estrutura do Word 11, eu teria aqui 30% de imposto de renda sobre esses R$ 1.300, então aqui menos 30%, que vai dar aqui 10% é 130. 390, R$ 910 então, de dividendo. E aqui no caso eu cobraria só 15% de imposto de renda sobre esses 1.300, que vai dar 65, dá 195, que dá no final aqui R$ 1.105. Ou seja, teria uma vantagem aqui de R$ 195, né? Lembra, tem que fazer o custo, porque o custo é sobre todo o dinheiro. Então aqui eu vou ter um custo de 490 e aqui eu vou ter um custo de 360, beleza? Anualmente, estou falando, porque o dividendo aqui também estamos fazendo na conta anualmente. Então aqui a diferença ficou de R$ 130, que eu estou pagando a mais no VWRA, e aqui eu tive uma vantagem de R$ 195. Então, na verdade, minha vantagem foi de R$ 65, percebe? R$ 65. Essa foi a minha vantagem, não é uma coisa assim, isso no ano. No caso aqui a gente está fazendo em dólar, né? Então $65 no ano para 100 mil investidos. É uma diferença que, no caso, o VWR ganha, mas também não é uma coisa assim, meu Deus do céu, vai fazer toda a diferença da minha vida. E isso que eu coloquei um dividend yield de 2%, tá? Se eu coloco um dividend yield aqui de 1%, olha a diferença que faz agora. Tudo aqui vai mudar, ó, todas as contas aqui vai mudar. Então agora é 65%, só que em R$ 1.000, o que dá 650 reais aqui que vai ganhar essa vantagem. 650 que vai ganhar a vantagem. Logo, se é 650, agora 15% de 650 vai dar 552,50 aqui. E no caso aqui nos Estados Unidos, eu tenho que pagar 30% de imposto de renda sobre esses 650, né? Então, 650 menos 30% de imposto de renda, e dá R$ 455, ó, 455. A diferença aqui agora foi R$ 97,50. Então eu ganhei R$ 97 a mais aqui do que se eu tivesse investindo no Word 11. Porém, eu paguei R$ 130 a mais de taxa, então aqui eu fiquei na desvantagem. Então você percebe aqui que o 1% de dividend yield faria o Word 11 ser mais vantajoso. Tá vendo que não é lá aquelas coisas? Você acha que por que eles colocaram a taxa de 0,49? Por que você acha que eles colocaram a taxa de 0,49, sabendo que o Word 11 é 0,36? Justamente por conta dessa vantagem tributária. E aí fazendo as contas aqui, para que eles ficam elas por elas, né, investindo num ou no outro seja a mesma coisa, a gente teria aí um dividend yield médio que você precisaria exigir de 1,68, 1,60, tá? Pode fazer essa conta aí caso você queira. Só que tem uma vantagem no ETF irlandês, que é a inventarização. Lá nos Estados Unidos você paga 40% de imposto sobre a herança. Então vamos supor que do nada você faleceu, né? Seu dinheiro estava exposto lá fora. Você vai ter que pagar sobre essa herança. Falando do VT, né? Se tiver aqui no Word 11 não tem esse problema. A mesma coisa o VWRA. Se você está investindo lá fora, que aí você está comprando direto lá fora, lá na Irlanda, aí você está comprando lá na Europa mesmo, né? Com essa ETF sediado na Irlanda, você não tem esse problema. Então você quer deixar em dólares o seu dinheiro, faz sentido você comprar aquilo ali por conta da inventarização. Óbvio que tem como driblar essa inventarização ali nos Estados Unidos, é bem fácil, inclusive, mas tem essa vantagenzinha aí. Pra você ver que, meu Deus do céu, hoje em dia, sendo bem sincero com vocês, hoje em dia para você criar um ETF que seja muito mais vantajoso do que o dos outros que já existem, cara, você precisa ter uma genialidade muito grande e eu nem sei se tem essa possibilidade, porque já existem muitos ETFs, aí vem alguém e fala assim, não, porque esse ETF aqui agora, ele é o melhor,
Aí vê, a diferença é tão pouquinha que não vale a pena você fazer parte de um ETF que tem uma liquidez muito menor. O VWRA, ele é negociado na Europa, que tem um horário bem diferente dos Estados Unidos. Aqui, nós e os Estados Unidos, o World 11, por exemplo, a gente tem o período de negociação muito próximo à Bolsa Americana e à Bolsa Brasileira. Então, o formador de mercado consegue fazer o spread muito mais honesto. Agora, lá na Europa, pô, é muito tempo de diferença. Então, a Bolsa abre lá muito mais tarde. Você não tem esse período de referência aqui para o formador de mercado usar uma referência para negociar o VWRA. Então, aqui eu tenho até um pouco mais de receio, né, na parte de como o formador de mercado vai fazer isso. Ele pode usar talvez um NAV esperado das empresas negociadas lá nos Estados Unidos para tentar replicar isso, mas você iria ter que comprar ali mais próximo ali das 4 horas da tarde, das 3 horas da tarde, já iria abrir a Bolsa Americana lá, que é quando o formador de mercado teria, pô, o VWRA tá negociado a tanto lá, aí ele faz a continha dele aqui, o VWRA 11 tem que ser negociado a tanto. Basicamente isso. Não tô falando que o VWRA é ruim não, tá? Tem essa vantagem aí, e acredito que sim. Na média, a distribuição de dividendo do VT em geral foi em torno de 1,6%, 1,2%, fica mais ou menos nessa média. Quanto mais próximo do 2%, mais vale a pena o VWRA. Quanto mais próximo fica do 1,5%, mais vale a pena o World 11. Aí você que decide aí o que você vai fazer da sua vida. Se quiser uma ajuda para conseguir decidir sobre os ETFs, Léo, eu não quero fazer stock pick, eu não tenho tempo para ler relatório, eu não tenho paciência, eu não gosto disso. Porque na verdade, quem vai pro caminho do stock pick normalmente é aquele cara que se apaixona por ler os relatórios, é aquele cara que se apaixona em, pô, eu tô conseguindo entender, cara, olha que massa, eu tô lendo aqui a DRE, tô conseguindo entender, e realmente aqui eu tô vendo um percentual, eu prefiro fazer assim, porque assim eu vou conseguir essa renda passiva, eu me exponho a esse risco, eu tenho esse controle. Então é o cara que mais se apaixona mesmo, que faz sentido muito aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil faz sentido se apaixonar por isso. Aí, eu não quero, Léo, eu quero através dos ETFs, eu quero uma carteira só de ETF, quero montar minha carteirinha de ETF lá com 10 ETFs para exposição global, exposição no Brasil, ou eu quero ser minimalista, eu quero ter um ETF só, ou eu quero ter 5 ETFs só. Eu te ajudo com isso aí também, se você participar dessas 3 aulas aí, você vai ter uma grande noção de como que funciona isso, tá? É óbvio que a gente vai dar um pouco mais de foco, né? Assim, 80% a exposição global aqui, né? Vai dar um pouco mais de foco aí para as empresas brasileiras. Mas eu tenho certeza que até você que gosta de ETF vai gostar bastante desse evento, tá? Se inscreve aí. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser comparação de ETF um com o outro, é só me falar aqui que eu trago para vocês, beleza? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Provavelmente amanhã vai ter vídeo também, no sábado aí, vamos falar de algumas outras empresas que estão saindo nos relatórios. Tamo junto, conto com vocês pra acompanhar. Você que já é do canal, conto com você pra acompanhar lá. Não deixa os vídeos de sábado e domingo ter menos visualização não, que senão eu paro gravar esse trem. E você que é novo, eu te convido, caso você queira tomar um cafezinho assistindo um vídeo, né? Fazer aquela esteira assistindo o vídeo, ou fazer sua corridinha academia com o foninho assistindo o vídeo, né? Tamo junto, fica com Deus.